Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do podcast da TV Surte. Hoje temos uma convidada especial, Regina Chacumar, que ela é ambientalista, que vamos conversar um pouco em relação às mudanças climáticas. Regina, muito obrigado por ter estado aqui para conversar um pouco em relação às mudanças climáticas. Queremos saber sobre a sua experiência, não é? No que diz respeito à área das mudanças climáticas. Sente que a sociedade moçambicana está sensibilizada em relação ao clima? Bom, deixa-me primeiro começar por agradecer, já faz muito tempo que não nos vemos e saber que é o primeiro podcast, que é a primeira edição, para mim me honra muito e muito obrigada pelo convite. Em relação ao tema, se a sociedade moçambicana já está preparada ou sabe lidar com este conceito, eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é justamente a questão ambiental no seu todo. Como é que nós estamos em termos de saúde ambiental? Há todo um caminho por fazer, essa é a resposta. Há muitas coisas que precisam ainda ser alinhadas para nós assumirmos que já entendemos o conceito ambiental. O que é meio ambiente, para que é que serve a educação ambiental, até chegarmos às mudanças climáticas, é todo um processo muito grande. E o nosso vazio está no começo, ou seja, a raiz do problema. A educação ambiental ainda não é conhecida, ainda não é sentida, ainda não é refletida na nossa sociedade. Logo, a questão climática, a questão das mudanças climáticas só é efeito ou consequência deste desconhecimento que nós temos. Sim, se quiser responder a tua pergunta em termos de mudanças climáticas propriamente dita como conceito, ainda não temos esse conhecimento a nível da sociedade. Exato. Regina, como é que podemos conciliar, por exemplo, a situação do lixo, neste caso a própria plástico e tal? Fala-se muito a conservação do meio ambiente, por causa mesmo da situação das mudanças climáticas. Como é que se concilia o lixo? E também fala-se muito do próprio plástico. Como é que podemos sensibilizar a sociedade os nossos avós que estão nas zonas mais recônditas, que não entendem o que é mudanças climáticas, como é que podem preservar o meio ambiente? Pois, é importante fazer esta ponte e essa questão é muito importante para essa redundância. Por quê? As pessoas não percebem exatamente o que é mudanças climáticas porque não sabem de onde vem, qual a origem. Nós temos, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos ou de lixo, né? Como nós conhecemos. Como é que este lixo mal gerido chega a criar este efeito negativo que é mudanças climáticas? Por quê? Porque nós temos que olhar num conceito fechado da coisa. Se nós temos muito lixo nos espaços públicos, muito lixo no ambiente, nós colocamos em causa o ambiente. Nós colocamos em causa a qualidade ambiental e de saúde das pessoas. E isso, a quantidade de lixo que nós temos, gera poluição. Quer aquela poluição que nós vemos visualmente, que é o lixo que está em espaços públicos ou aquela poluição que não é visível, mas que afeta a nossa saúde, que é as questões respiratórias, entre outras doenças. Tudo isso no final do dia. Primeiro, o lixo, se nós vamos fazer o uso de algum produto, descartamos de forma errada e temos quantidades de lixo em espaço público, vai gerar, primeiro, visualmente, aquele amontoado de lixo que nos cria uma sensação muito negativa, o cheiro que depois também cria outro problema de saúde, e enquanto estes dois problemas e outros vão acontecendo nas inundações, etc., nós temos também a poluição do ar que vai sendo gerada com esta quantidade de lixo que nós temos nos espaços públicos. Esta poluição vai gerar o quê? Vamos chamar assim, vamos mandar para o ar quantidades imensas de partículas que o próprio ar não consegue lidar. E isso vai gerando, no final do dia, esses efeitos climáticos que nós chamamos de mudanças climáticas. Muito lixo é muita poluição. Muita poluição é automaticamente a condição que nós precisamos para ter mudanças climáticas. Se nós temos, por exemplo, normalmente épocas chuvosas, épocas onde o calor é intenso, outras épocas de inverno que o frio é intenso, isto nós já temos
em termos de agendamento como sociedade, como Estado, como país, nós sabemos que há época chuvosa, há época que não é chuvosa. Até para a questão agrícola, vamos chamar assim, para criar todo o conceito da agricultura, nós temos que ter isto calculado e ter isto definido. Quando nós temos poluição que vai interferir negativamente neste aspecto climático e vai criar mudanças climáticas, nós já não conseguimos prever épocas chuvosas ou não para a agricultura, para a pesca, para a pecuária, para a vida geral. Nós já não sabemos lidar com o clima. E o efeito direto é é que a agricultura vai automaticamente sofrer, as pessoas vão ter doenças em épocas que não havia, o controle destas doenças começa a ser completamente fora do normal e nós ressentimos isso diretamente. A nossa saúde vai ser afetada diretamente com essas doenças, mas também o clima vai ser afetado diretamente, criando consequências negativas que depois vão advir na nossa saúde também. De um tempo para cá, nota-se, por exemplo, nas zonas urbanas, de Maputo, Beira, por aí, que há muita recolha, por exemplo, de garrafa plástica para revenda, neste caso, e mesmo para aquelas garrafas, latas, neste caso, são recolhidas é renda para familiar, para a família, neste caso. De certa forma, também podemos combater esta gestão de resíduos sólidos a nível das zonas urbanas. É uma possível saída para este problema, porque nós automaticamente como humanos nós produzimos lixo. O problema não é a produção, é a gestão desse lixo. Nós só saberemos a quantidade de lixo que nós produzimos e a consequência dele se o lixo estiver a ser mal usado ou mal gerido. O que nós queremos é que, à medida que nós produzimos uma determinada quantidade de lixo, haja um encaminhamento deste lixo. E encaminhamento é esta gestão. Se nós sabermos separar o lixo, nós começamos a olhar para o potencial desse lixo. Quando olhamos para o potencial, nós podemos gerar renda com este potencial. Separar plástico, metal e vidro, por exemplo, dá-nos ideia, um clique inicial do que é que nós vamos fazer com o vidro, ou o que vamos fazer com o metal, o que vamos fazer com... Se misturarmos isso, já não conseguimos ver isso. Pensamos só que é lixo e descartamos. Separar, encaminhar, e estas alternativas que trazes de microempresas, de pessoas que já começam a fazer essa coleta e dar destino melhor, é um caminho, é um elemento muito importante neste processo de gestão correta do lixo. O lixo está no nosso meio. O lixo é matéria-prima. Precisamos é saber fazer o uso desta matéria-prima que está ao nosso alcance. Agora, separar, meio caminho andado. Encaminhar, que esta venda e revenda, o reaproveitamento deste tipo de material, vai fazer com que metade do lixo que vai parar em espaço público, que não há lixo em matéria-prima, já não esteja lá no espaço público. Ou seja, a nossa lixeira do Leme teria metade daquele lixo completamente destinado de forma correta. Logo, não teríamos tantos problemas quanto nós temos agora. Então, é o caminho certo para isso. E quais são os principais desafios nessas mudanças climáticas? O principal, que é o pilar, é educação. O nosso fosso, o nosso vazio é educacional. Nós precisamos que as pessoas se tornem conscientes, se tornem pró-ambiente, comecem a reduzir a quantidade de lixo, comecem por exemplo, plantar mais árvores. Nós só teremos essas pessoas se elas forem educadas, se elas tiverem consciência ambiental. Esta consciência é de base. Nós temos uma estrutura de sociedade que precisa passar essa informação ambiental. Os nossos avós no passado tinham esse conceito ambiental, ainda que não seja tão modernizado. Exato. Mas eles tinham isso e passava-se de pai para o filho, do avô para o neto. Eram aquelas que nós chamamos aqui no sul de Caringanas, que é debaixo da árvore, que nós aprendíamos muito de plantar, não deitar o lixo no chão. Juntava-se toda uma comunidade para uma limpeza no final de semana, porque eu ouvi histórias dessas com meu pai, que se perdeu completamente. Então, a educação. Educar o cidadão. Fazer com que ele perceba que ter lixo nos espaços públicos é mau para ele, para a sua saúde, que condiciona justamente
a tua idade até, quanto tempo de vida terás, vai ser completamente ligado à quantidade de lixo e à qualidade ambiental que tem. Se nós conseguirmos passar este conceito de casa e ao mesmo tempo termos uma estrutura educacional formal nas escolas, porque não é só esperar que o cidadão tenha informação ambiental, educação ambiental de base em casa, sendo que a estrutura de sociedade no seu todo não está preparada para lidar com esse cidadão. Então nós precisamos combater esta desinformação na origem, investir na educação ambiental informal, formal e tornar esta sociedade mais consciente. Aí nós eliminamos todos os problemas desde a origem até o futuro, provavelmente. E também a comunicação social tem um papel importante para a mudança de comportamento no que diz respeito. Importantíssimo. Aliás, se nós olharmos para a comunicação social, é aquele vetor que normalmente traz a informação ao cidadão. Ele pode não ir para a escola, mas ele vai ter acesso à informação ambiental pela comunicação social. Imagina se esta comunicação social estar despreparada e não tiver conteúdo pensado nas questões ambientais. O cidadão também não terá acesso a esta informação ambiental. Portanto, nós investirmos também na comunicação social. Aliás, hoje em dia, nós percebemos que há uma maior abertura, até porque as redes sociais também dão esta possibilidade às pessoas. Então, temos esse potencial muito grande. A imprensa e toda a mídia social também está a trabalhar nesse sentido. Temos que reforçar isso. Quanto mais falarmos do ambiente, mais as pessoas saberão do ambiente e mais ainda saberão da responsabilidade que eles têm com o meio ambiente. A comunicação social é fundamental, é o pilar que nós chamaríamos de precioso para mudar as pessoas, para mudar a sociedade e para torná-las conscientes em termos ambientais também. A Regina falava aqui da educação ambiental. Nota-se que, por exemplo, quando saímos do nosso meio, neste caso vamos, por exemplo, para a África do Sul, a nossa mentalidade muda. Nós não conseguimos comer uma banana e deitar a casca. De qualquer maneira, nós conservamos. Por que deixa a mentalidade? Se nós não temos educação ambiental, quando chegamos em casa do outro, nós conseguimos ser educados. Por quê? Eu não sei se seria uma mudança de mentalidade. Aliás, se for uma mudança de mentalidade forçada, é o que nós costumamos chamar. Nós temos diferentes pilares. Temos a questão educacional, que nós esperamos que, por exemplo, o sistema educativo de um país prepare o cidadão e torne ele educado. Nós temos também um pilar que é a justiça e esta parte da obrigatoriedade que a lei também impõe, que é muito importante, tão importante quanto esta educação que não é virada à criminalização, vamos chamar assim. Então, nós fazemos o quê? Como nós sabemos que nós estamos num país onde ninguém te vai impor, ou te vai obrigar, ou te vai cobrar pelo não respeito pelas questões ambientais, nós ficamos tranquilos para deitar o lixo porque sabemos, e aquela máxima de isto é responsabilidade minha. Então, temos um governo, temos um município, apontamos o dedo para qualquer terceiro menos para nós, porque nós não temos nenhuma responsabilidade. Cabe a nós deitar o lixo em lugares impróprios e os outros que venham trabalhar, que venham até aqueles discursos que dizem assim. E recebe por isso, não é? Há quem recebe por isso. Então, este nosso conceito mostra um pouco dessa falta de consciencialização. Esta falta de educação ambiental que está enraizado. Agora, também não tem aquela pessoa que vai te dizer apanha o teu lixo, senão vou te multar, vou te penalizar. Não há esta fiscalização e controle. Logo, o cidadão está muito à vontade para não fazer absolutamente nada. Agora, essa consciência vai ser obrigatoriamente ativada quando passas para a fronteira da África do Sul. Porque lá não há o mesmo conceito. Lá vão te penalizar pelo não comportamento ambiental. Porque a educação ambiental lá é outro sistema, é muito mais preparado para a coisa. Então, se sabes que a partir daqui nós estamos na África do Sul e que me vão penalizar porque estou a deitar o lixo, claramente que o teu instinto já vai te impedir de fazer isso. Então, não seria o moçambicano que se torna educado lá. Ele sabe que tem que pagar ou tem uma responsabilidade se fizer errado.
o que nós não temos aqui neste conceito. E acha que ter uma legislação a nível ambiental em Moçambique, alguma coisa pode ser alterada no que diz respeito às mudanças climáticas? Nós temos muita legislação. Aplicar a legislação, fazê-la valer. O que acontece é que nós temos muita coisa teórica, muita coisa bonita. E nada vale se nós tivermos manancial de leis se elas não forem aplicadas. Então o cidadão só vai sentir quando perceber que deitou o lixo no chão, cortou uma árvore centenária, por exemplo, e foi penalizado. Pagou uma multa de tantos 1000 meticais ou sei lá qualquer coisa que vai ressentir no seu bolso e depois vai começar a pensar, mas a próxima vez que eu for a deitar lixo também pagar 50.000 meticais, melhor começar a me comportar de forma correta. Se eu cortar esta árvore, vou parar no tribunal, por exemplo. E lá vão me condenar a pagar 500.000 meticais. Não voltarás a cortar mais uma árvore, a não ser que sejas milionário e queiras distribuir esse dinheiro, e não é essa a ideia. Então, o conceito de penalização é justamente para repelir comportamentos errados. E os países que estão avançados no conceito educacional, da parte ambiental, que nós temos agora, tu reparas para Kigali, que é uma referência da África, ninguém deita lixo no chão. Porque sabe, primeiro, é educado para não deitar. Segundo, porque sabe que toda uma estrutura social, primeiro as pessoas vão olhar para ti de tal forma que a segunda coisa depois de deitar o lixo é voltar a pegar o teu lixo e colocar no lugar próprio. Estão educadas e conscientes. Mas se não houver estas duas pessoas que te vão olhar para ir apanhar o lixo, vai ter alguém de certeza que te vai multar pelo lixo que deitaste no chão. É tudo desenhado de forma a pessoa se comportar de forma correta. Temos exemplos de países europeus ou americanos que estão avançados nesse conceito ambiental. Tem uma estrutura toda pensada a nível de base da educação, a nível da penalização, a criminalização da questão ambiental é tão importante quanto a educação propriamente dita. Então é preciso combinar estes fatores para que essa coisa aconteça. Senão não há milagres que possa resolver isso. Exato. E no que diz respeito ao segmento das várias cooperativas ambientais, como tem visto a alternativa e superação das barreiras no que diz respeito à sensibilização das pessoas sobre as mudanças climáticas? As organizações de cariz ambiental, voluntariado, cooperativas, etc., todas elas vêm tentar responder uma deficiência, um vazio que nós temos a nível social e educacional. Agora, elas fazem o seu papel mediante condições que elas têm. Todos esses movimentos têm dificuldades, têm barreiras, justamente porque não têm tanta possibilidade, não têm tanta abertura para fazer o trabalho. Uma coisa é olharmos para uma cooperativa, para uma associação, para uma organização ambiental e perceber que há muita vontade destas organizações de fazer a diferença, tanto que elas trabalham, muitas delas, eu falo até do meu movimento no caso, que é todo ele voluntariado. O voluntariado por si só faz um enorme trabalho em Moçambique, mas não tem nenhuma, vamos chamar, nenhum abraço em termos de Estado. Não tem, é como se fosse uma ONG que está a fazer errado. Normalmente é isso que se olha. E estas ONGs, estas organizações que estão aí a fazer o voluntariado estão a tentar ajudar um país que tem dificuldades de lidar com esta situação. Agora se percebe que, por exemplo, a maior parte dos eventos que são pensados justamente em criar consciência ambiental, em levar esta discussão para longe, não se incluem estas organizações, não se pensa nestas organizações, não se olha para elas como alternativa. Isto, como país, claramente reduz todo o trabalho porque a nível do Estado não se faz absolutamente nada. São estas organizações que potencializam a questão ambiental. Quando se discute questões ambientais, quando se vai ao terreno para fazer o trabalho, são estas organizações que estão lá. São elas que fazem voluntariado, sem apoio nenhum. E muitas vezes rejeitadas,
essas organizações. Muitas vezes, quando há possibilidade de algum financiamento, até para o sustento dessas ONGs, também não há possibilidade porque não há abertura. Não há possibilidade porque também não ouvem estas organizações para saber no terreno o que é que está a acontecer, como melhorar. E reparo isso para a questão de mudanças climáticas virada ao Mangau, por exemplo. Nós, como país, nós temos áreas devastadas de Mangau. Muitas, enormes, milhares de hectares de Mangau. O que nós queremos agora, aliás, já estamos praticamente fora deste prazo, é reverter este cenário, que seria educar e restaurar áreas de Mangau. Quem está a fazer isso não é o governo. Se é, provavelmente é algum lugar que nós não sabemos exatamente onde. O governo, o Estado precisa destas organizações para criar esta base sólida, para restaurar Mangau, para restaurar áreas verdes, para olhar para a questão da fauna, etc., conservação, mas ao mesmo tempo é como se não houvesse nenhuma relação entre o Estado e estas organizações fazem parte da sociedade. Então é preciso que primeiro não haja esta situação de vocês fazem e nós estamos aqui neste canto. A questão ambiental é prioridade e urgente. Reverter a situação do país que é vulnerável a mudanças climáticas, estamos todos os dias a repisar isso, quer dizer que todos eles têm de atuar juntos, têm de estar juntos na mesma mesa, sentar e dizer onde é que é a prioridade e como começar a trabalhar. Enquanto for estas ONGs estão lá e nós estamos aqui, não tem como resolver o problema. Regina, há algum tempo criaste um movimento, Gente Chique, na Deita Lixo no Chão. Percebeu que a nível do estado de Maputo, muita gente abraçou a causa por causa dessa situação do lixo a nível da cidade de Maputo? Sim, na verdade era uma campanha, não é? Que era uma campanha pensada justamente na consciencialização. E teve efeito muito positivo, teve uma repercussão muito boa também, foi abraçada, mas ela por si só não é a solução, era só mais um elemento e nós usamos de todas as formas para fazer chegar a informação ambiental. O que foi pensado nesta campanha era justamente chegar às pessoas que tinham algum receio de olhar para a questão do lixo e mostrar que afinal podemos também brincar com este conceito do lixo, chamar a consciência das pessoas sendo chiques, porque há uma ideia errada de que quem fala do lixo, quem se preocupa com o lixo, quem está preocupado com o ambiente não é chique. E não é bem assim, nós podemos ser chiques em qualquer área. E eu costumo dizer, uma pessoa ambientalmente correta é uma pessoa automaticamente chique. Então era trazer este conceito brincando e tornar ele mais leve, mais acessível às pessoas, aos jovens principalmente, porque eles gostam de ser chiques. Então os jovens podem ser chiques limpando, podem ser chiques plantando, basta que sejam conscientes e dê um resultado muito positivo. E nas campanhas que têm organizado, elas são inclusivas? Tem incluído pessoas com deficiência nessas campanhas? Na verdade, as nossas campanhas são abertas ao público. Não há exatamente um grupo social específico, não há pessoas que nós vamos dizer assim que há esta campanha para A ou esta campanha para B. Não. Elas são inclusivas, são abertas e qualquer pessoa pode participar. Agora, eu percebo que há uma certa dificuldade. Por acaso nós temos a sorte, e deve ser pelo fato do próprio movimento Geração Consciente ser de jovens, aberto a todos os jovens, nós temos a sorte de ter todos representados no nosso movimento. Mas entendo perfeitamente que há condições, há lugares onde nós atuamos em termos de replantio de Mangau ou qualquer outra situação, que a acessibilidade também não facilita para que todos possam participar, mas são abertas, são inclusivas. Aliás, nós fazemos gosto de ter
todas as pessoas juntas neste tipo de atividade, até para chamar a atenção que todos nós podemos fazer alguma diferença. Aliás, todos nós, independente da condição, onde quer que esteja, podemos fazer a diferença. São elas todas inclusivas, são todas abertas e qualquer pessoa pode participar. Em relação ao projeto Geração Consciente, como tem sido a colaboração com as outras instituições, principalmente para o governo? Sente que tem recebido o apoio necessário para o alcance das metas? Bom, com outras organizações, o esforço é sempre manter alguma relação, algum contacto, até porque muitas das atividades são feitas de forma coordenada e conjunta. Por exemplo, há dias específicos, Dia Mundial do Ambiente, onde não só o Movimento de Geração Consciente, mas outros movimentos também fazem parte. Coordenamos e definimos, por exemplo, as áreas de atuação, onde cada uma, nós estamos no Mangal da Praia dos Pescadores, os outros estão num outro ponto, que é para não termos esforços, vamos lá chamar, redobrados em situações que não é necessária. Imagina que se estes grupos não estiverem coordenados e não houver nenhum contacto, é possível que nós estejamos a tentar criar uma campanha de limpeza no mesmo ponto e é desnecessário. Então, quanto mais coordenamos, quanto nós mais interagimos em termos de grupos, melhor até nós temos em termos de resultados nesta questão. Nós temos estado em contacto e a coordenar, graças a Deus, mas claro que todos esses movimentos têm a mesma dificuldade, que é mais a questão do apoio, a questão financeira. Então, não tem como esperarmos das outras organizações um apoio, sendo que todas elas também precisam de apoio. A nível do governo, há uma certa... Não temos apoio, vamos assumir que não temos apoio. E isso faz com que, se calhar, metade do que nós poderíamos fazer, ou então, se nós tivéssemos a capacidade de fazer 100%, nós não conseguimos fazer 100%, porque é tudo muito condicionado. Se o governo estivesse a dar um suporte maior, nós de certeza faríamos muito mais. Até porque de voluntários nós temos muitos e com muita vontade de trabalhar, mas nem sempre temos condições suficientes para que estes voluntários possam fazer esse trabalho. O governo não tem sido irmão neste processo. E era positivo se nós tivéssemos mais apoio do governo, olhando para a nossa condição de vulnerabilidade, por exemplo. E acha que a nível de trabalho do meio ambiente, em termos de recursos financeiros, há poucas organizações que têm apoiado nesta área tão importante? Eu não sei exatamente se há pouco apoio, pelo menos vindo de fora, não sei se há pouco apoio, porque o que me surpreende é que muitas vezes que eu ligo a televisão ou qualquer outro canal de rádio, escuto algum noticiário, faz-se referência a fundos e apoio e donativos virados à questão climática, mas garantidamente esses apoios e financiamentos não vão para as organizações como as nossas, não é? E todo ele, de certeza, deve ser canalizado a uma instituição do Estado, etc., do governo, que vai lidar com estas coisas. Mas aí está o problema, é que era importante, e eu não falo que estas organizações precisem de apoio financeiro no sentido de doar dinheiro, mas a maior parte delas precisa imaginem que em cada atividade, todas as organizações que trabalham com esta área ambiental, se é para a área da limpeza, precisam de sacos, precisam de material de trabalho. Era fácil e até um apoio que faria toda a diferença se este material chegasse a estas organizações para que elas possam trabalhar. Se porventura, imaginem que várias vezes todos nós queremos replantar mangal, nós precisamos de mangal. E mudas de mangal são adquiridas por compra. Não é que se vai injetar fundos a uma organização para fazer a compra, mas então doem as mudas de mangal. As árvores são para plantar em espaços públicos. Estamos a falar de áreas verdes que são necessárias e muito importantes.
Existem mudas em alguns viveiros municipais ou algumas entidades governamentais que são responsáveis pela criação disto. Doem as mudas, mas este processo parece não acontecer por falta de vontade mesmo, porque não é a questão financeira no sentido de dar dinheiro a essas organizações, é criar formas e meios com equipamentos, com árvores e mudas para que elas possam fazer mais do que fazem. E não há esse apoio, não há abertura, não há possibilidade e todas elas estão à deriva. Todas elas funcionam com fundos próprios e muitas vezes não conseguem fazer mais do que o pouco que podem. Então, ter este apoio a nível do Estado, do governo, não só podia até não ser em termos em termos materiais, mas esse apoio como se fosse um pai a dizer para o filho continue, já faria toda a diferença, mas ainda estamos longe de ter este suporte institucional, infelizmente. Regina, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Últimas considerações? Primeiro, agradecer pelo convite e vou sempre, todas as vezes que eu tiver este tipo de oportunidade, agradecer aos voluntários, que são os heróis que trabalham conosco no nosso movimento, principalmente o meu movimento, que é o Geração Consciente. Nós temos pessoas lindíssimas, jovens, cheios de energia, que doam o tempo a custo zero. Então, para mim, estas pessoas merecem todos os tipos de elogios e aplausos e eu agradeço por cada um deles. Aliás, convido todos sempre a participarem das nossas atividades e a contribuírem para fazer esta diferença. Obrigada novamente, espero contar convosco na próxima atividade e também que eu possa voltar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina, por ter estado aqui para debater em relação a este tema que é muito importante, mudanças climáticas para a nossa sociedade moçambicana. Para si que esteve em nossa companhia, este é o primeiro de mais podcasting da TV Surdo, que vamos debater assuntos ligados às mudanças climáticas para as pessoas com deficiência e não só. E até numa próxima oportunidade.